Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula essa semana. A gente vai fazer a nossa revisão para a nossa avaliação, tá bom? Então, vejam só. A gente vai fazer uma revisão lá do início do conteúdo até os últimos que a gente viu, onde tem aí falando sobre as questões políticas. Então, veja só. A gente iniciou o ano conceituando o que era regionalização, áreas continentais, né? E aí, veja só. A primeira pergunta que tem no livro de vocês é perguntando a importância de por que se regionalizar, não é? E aí, espero que vocês tenham entendido todo o processo de regionalização. Tem envolvimentos com questões territoriais, conceitos de Estado-nação, e tudo isso é de suma importância para que vocês possam entender a importância de se regionalizar um espaço, né? De se organizar um território, como o Brasil, por exemplo. E aí, a gente tem uma breve apresentação sobre as áreas continentais, né? E aí, aquela velha apresentação. Terras emersas são os continentes, né? Que são as partes terrestres que ficam para fora da água. E temos a presença dos oceanos, que são justamente as terras imersas. Emersas e imersas. Além disso, existem também os conceitos para ilhas, que são porções de terras circundadas por água. Isso é o que caracteriza as ilhas, certo? E aí, o que é que acontece? Quando a gente adentra o conteúdo, a gente vai ver aí os diferentes contextos que o mundo passou aí vivendo numa organização social. Essas organizações sociais, elas se estendem desde os primeiros habitantes que começaram o envolvimento político até os dias atuais. E aí, quando a gente vem para a página 17 do conteúdo de vocês, a gente tem a questão da divisão histórica dos continentes. O velho, novo e novíssimo mundo. E o que seria essa divisão histórica dos continentes? É o modo de desenvolvimento de cada continente, quando cada continente foi descoberto e a fase que eles ultrapassaram, né? Que eles vieram ultrapassando no decorrer dos anos até a atualidade. E aí, quando a gente conceitua de velho mundo, a gente dá um destaque lá para a Europa, para a África e para a Ásia, que são velhos continentes, são os continentes que foram habitados primeiramente, né? Assim que começaram um processo de população mais intensamente. Então, por eles serem os primeiros a fazer esse desenvolvimento populacional e social, eles são caracterizados por velhos, porque depois deles vieram os outros, né? E aí é onde a gente vem com o novo mundo. Ele já fica conhecido como um novo continente, uma nova descoberta social. Existem terras além do continente europeu, africano e asiático. E aí essa segunda terra encontrada, ela é chamada de Novo Mundo, que aí ela se caracteriza aí para a nossa América, desde seu norte, o seu central e o seu sul, a América como um todo, tá bom? E aí isso advinha aí no século XV, que é quando os portugueses chegam e começa todo aquele processo de colonização, não só no Brasil, mas também em outros países que banham aí o continente americano. Já o Novíssimo Mundo é o terceiro continente que começa a ter que começa a ter a intensidade no quesito populacional e de ordem social, que fica aí no finalzinho do século XVIII, que é com a colonização, marco, né, da colonização da América, mas que também é quando os europeus chegam à Oceania. E aí é quando a Oceania ela começa a ser valorizada pelas suas riquezas naturais e também começa seu processo de exploração. É importante ser citado isso, porque quando a gente foca que o Brasil foi colonizado, passou por um processo de extrativismo, é importante que a gente cite que outros continentes passaram pelo mesmo processo, né? Eles são conhecidos por pessoas que vêm de fora. O processo de colonização
é um processo que vem de pessoas que se dizem mais desenvolvidas e começam a explorar as tão faladas terras novas. E aí, quando a gente vai mais adiante, a gente chega no nosso capítulo 2, onde fala de mundo bipolar ao multipolar. E aí, o que isso consiste? Vejam só. Antigamente, quando a denominação de bipolar era existente, era porque existiam países que eram mais desenvolvidos economicamente devido à sua ordem política. Então, o que acontecia? A maioria desses países, eles ficavam numa escala de desenvolvimento maior que outras. E isso servia como uma linha divisória entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E aí, com a chegada da ordem multipolar, o que é que acontece? Essa ordem, ela ganha novas configurações. A gente para de focar em sistemas em países mais desenvolvidos, começamos a ter novas versões, onde países subdesenvolvidos começam a um processo aí de desenvolvimento mais avançado e começam a ser os chamados países subdesenvolvidos. E tudo isso traz consigo uma questão social. Não é só desenvolvimento econômico, mas também político. Essa política, quando ela é colocada em prática em benefício de muitos, acaba que também desenvolvendo cada vez mais esses países. E aí, o que é que acontece com isso? Nessa questão de um mundo dividido, né, que a gente vem aí falando no conteúdo de vocês, que vem com em suma, as guerras, né, surgimento de guerras, de conflitos estatais, ou seja, conflitos entre países. Isso faz com que gere a era do capitalismo e a era do socialismo, que era justamente as duas vertentes que o mundo bipolar se dividia. O capitalismo, ele é voltado para um mundo mais econômico, a privatização de empresas, o trabalho assalariado, né? O sistema ele é todo baseado na economia de mercado, tá bom? Já quando a gente vai para o socialismo ele tem a sua prega que a carga horária que eu trabalho, ela é justamente baseada naquilo que eu ganho. Então, se eu ganho R$100 por dia, então eu só trabalho até esse determinado valor. Eu vendo o meu trabalho e sou paga por aquilo, pelo meu esforço. Né? Outra coisa que o socialismo também defende é a não privatização de empresas. As empresas elas acabam sendo de ordem governamentais, onde é voltada para toda a população e não um grupo específico, tá bom? Temos também aí a questão das desigualdades pelo mundo. Quando a gente começa a dividir o mundo, né? Que aí a gente tem a questão das duas divisões, do socialismo e capitalismo, e o mundo começa a ter uma leitura de um mundo multipolar, é como se a gente saísse apenas dessas duas vertentes e comecem a surgir outras novas que existem. O mundo ele não é dividido apenas em capitalismo e socialismo. Né? Tem muitos outros aí, como por exemplo o comunismo. São partidárias que existem e que servem também para dividir não só o mundo, mas também até mesmo as próprias sociedades dentro do mesmo país, tá bom? E aí, quando a gente vem para esse processo de regionalização e socioeconomia, a gente vê mais escancarado a desigualdade social que existe em decorrência principalmente desses dois mundos, o socialismo e o capitalismo. Né? A questão social ela fica mais evidente. Quando a gente foca no capitalismo, a gente sabe que nem todas as pessoas vão ter direito a um emprego se elas não se qualificarem. Ou até mesmo se elas não tiverem um apadrinhamento, como acontece em muitas empresas. Você consegue um emprego não pela sua grade curricular, não pelo que o seu currículo fornece, mas sim por um ajeitado de um familiar, de uma amizade. E isso causa uma desigualdade social. E é uma desigualdade social que vai desde o grande, né, colocando aí empresas que lutam diariamente, que têm a mesma linha de produção, mas que querem se sobressair uma em cima da outra,
até mesmo as pessoas de classe baixa, que não têm nenhum renda familiar e que acabam tendo que se desdobrar para conseguir aí o pão nosso de cada dia, como a gente costuma falar com as nossas alimentações diárias, né? Essas questões que envolvem a questão tanto do socialismo como do capitalismo, traz também para o mundo uma divisão. A divisão norte e sul. E por que essas duas divisões? Os países desenvolvidos, que são os socialmente e econômico, né, que tem um valor de mercado mais assíduo, mais alto, eles sempre ficam, né, ao norte. Com exceção, a gente tem aí deixa eu só, da China, dos chineses, que tem aí o seu PIB bem elevado também, né? E aí o que é que acontece? Existe uma divisão que coloca os países desenvolvidos ao norte do mundo, ao norte do planisfério. Isso baseando na sua economia. Já os países subdesenvolvidos ou emergentes ficam ao sul. E quando se quebra quando se constrói uma barreira dividindo esses dois mundos, acaba que os países desenvolvidos lucrando cada vez mais em cima desses países que ficam ao sul. E aí se coloca uma barreira no desenvolvimento econômico desses países que ficam abaixo e que acaba que dificultando até mesmo os países emergentes, que já começam a se desenvolver a sua própria economia nas linhas de produção. Quando essa barreira ela é montada, ela dificulta tanto o processo de venda de alguns produtos com a questão da desvalorização, como ela também dificulta a importação de mercadorias industrializadas pelo seu alto valor de mercado. Então, tipo, os países desenvolvidos, eles geralmente têm o seu produto comercializado num valor bem mais elevado do que os países subdesenvolvidos e emergentes. E é justamente isso que intensifica cada vez mais o grau de desigualdade social no mundo. Né? Não é uma coisa que foque apenas num país, num estado ou numa cidade, mas é em escala mundial. Os países que têm uma economia mais elevada acabam que buscando sempre lucrar cada vez mais em cima dos desenvolvidos, dos subdesenvolvidos, desculpa, e dos emergentes. E aí, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa questão do conceito de países desenvolvidos, é simples. Os países desenvolvidos, eles têm os PIBs mais elevados do mundo, né? Então, a sua economia anual, ela sempre se sobressai ano após ano. A sua linha de produção, a sua maior parte, ela é voltada para a linha industrializada. Então, a gente tem todos os tipos de indústrias que você possa imaginar dentro de um país desenvolvido. A matéria-prima do país, ela é poupada. Por quê? Porque quanto mais matéria-prima a gente tem, mais quer dizer que a nossa natureza é menos agredida. Então, mais qualidade de vida a gente vai ter em questões ambientais. Só que, para eles produzirem tanto assim, eles precisam trazer essa matéria-prima de algum lugar. E aí é onde entra os países subdesenvolvidos e emergentes. A maior parte das matérias-primas que vem dos países, elas vêm justamente dos países subdesenvolvidos, que são aonde a economia ainda é baseada em matéria-prima. Sua maior fonte de renda é a matéria-prima, diferentemente do processo industrializado. Quando a gente vê o mercado de trabalho de uma analogia econômica e coloca numa balança um produto industrializado para uma matéria-prima, a gente vai perceber a diferença do mercado de valor. A matéria-prima ela acaba sendo mais cara, mais barata, ela acaba sendo mais barata do que a matéria industrializada. E aí, enquanto a gente vende toneladas de matérias-primas para países desenvolvidos, a gente compra o mínimo de peças possíveis de produção industrial com preços absurdos, né? E aí é onde a gente consegue enxergar com mais características a desigualdade social e principalmente a econômica, quando se coloca numa balança as duas vertentes de mundo, ao norte e ao sul. A cada país que constitui esse grupo aí
de valores econômicos. Já os países subdesenvolvidos, como eu falei antes, são países que vivem principalmente da extração de matéria-prima, como também da agropecuária, né? E essa agropecuária ela pode ser apenas o processo de criação ou também de abate e corte. Existe uma grande variável sobre isso, mas que sempre tem como estatística principal da parte econômica a questão das matérias-primas, seja ela mineral, vegetal, animal, mas tem uma incidência maior voltada para a matéria-prima. Quando a gente fala de países emergentes, a gente está trabalhando o quê? Países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, mas que começam a atuar em linhas de produção. E aí, como seria isso? O Brasil é um país emergente, na escala aí dos subdesenvolvidos. Só que com uma diferença. O Brasil, além de vender a sua matéria-prima, ela também tem a sua dependência aí do processo de agropecuária, com maior intensidade, né? O Brasil é conhecido aí como um território de maiores plantios de grãos do mundo, né? Que vendem externamente esses produtos. Mas o Brasil também tem aí suas linhas industriais. O Brasil já tem estados que têm a produção de carros, de motos, de peças para ambos os transportes. E isso coloca o Brasil numa patente mais avançada em comparação a outros países subdesenvolvidos. Então, a característica dos países emergentes é que eles começam a investir mais no seu país e começam a conseguir implantar linhas de produção, que é justamente o X da questão de um processo industrial, né, que para elevar um PIB anual aí, no decorrer da história do país. Indo mais além, temos a questão da dinâmica populacional. E aí a gente viu vários conceitos baseados em demografia. Né? A gente viu o conceito de população total e absoluta, população relativa ou densidade demográfica, taxa de natalidade, de mortalidade, taxa de mortalidade infantil, taxa de fecundidade, crescimento vegetativo ou natural. Vimos também a questão do crescimento da população em escala mundial, né? E aí é quando a gente chega nas nossas queridinhas escalas de estrutura etária da população, que são as pirâmides. A gente estudou também o que cada parte dessa pirâmide significa, né? E a importância dela no entender de uma população, de como uma população está se desenvolvendo e como proceder em decorrência de cada estruturação dessa população, de como essa pirâmide está estruturada, como agir em determinados procedimentos quando essa população está mais voltada com a maior intensidade para a questão idosa ou para de adolescentes, né? Então, assim, durante a nossa discussão, a gente viu várias vezes, com vários exemplos, que o corpo da pirâmide, ela significa mais do que só uma representação gráfica de como a sociedade ela se configura, né? Ela acaba aqui também auxiliando aos governantes de como proceder diante a uma população com tal tipo de estruturação. E aí, isso ajuda também na questão da própria organização social, de como se constitui uma nação, de como é a formação de uma população com uma representação estatal, né? Como a gente tem aí o Estado como uma representação máxima de poder. Vimos também conceituações e conhecimentos básicos sobre o que são nações sem Estado, né? Que aí temos até alguns exemplos, como os bascos, catalões, curdos, chechenos, tibetanos, caxemires, né? E toda essa população tem a sua representatividade, não só em escala nacional, mas também em escala mundial, né? Seja uma população que se reconheça dentro de um Estado ou não. A luta por direitos,
a luta por independências são características de uma população. E isso pode ser variante dentro de um país ou de vários países que lutam pela mesma, como é que eu posso dizer? Pelos mesmos objetivos, tá bom? Vimos também o papel da ONU, né, aí em busca de acordos de paz aí nesses conflitos que existem, principalmente em estados sem nações. Os estados sem nações, eles têm umas características muito próprias que entram em bastantes conflitos para conquistar uma independência de estado, mas também seu espaço territorial, né? E aí, muitas vezes, a ONU faz mediação entre esses povos para achar aí um meio termo de como sanar a dificuldade de ambos povos e chegar a um consenso. É importante ser dito que nem sempre há como é que se diz? Bons frutos desses acordos. Às vezes eles acabam sendo inevitáveis, o uso deles não convém a nenhum dos dois times e eles acabam sendo inativos, né? Os acordos aí lançados pela ONU e as questões conflituosas dão continuidade ao longo aí de vários anos. Vimos também a questão dos fluxos migratórios. Esses fluxos migratórios, eles podem ser tanto internos, quando a gente trata do êxodo rural, né, da migração de pessoas da zona rural para os centros urbanos, ou também interestadual, como também externos, que é quando acontece o processo de imigrantes que vêm tanto de outros países para o Brasil, como vice-versa. As causas desses imigrantes podem ser as mais variadas possíveis, como a gente chegou a discutir, tanto nas videoaulas como também nas nossas videoconferências, né? Que elas podem ser por questões políticas, econômicas, religiosas, ambientais, etnorraciais, que tudo isso influencia numa ordem populacional, seja de um estado, de um país ou até mesmo de um mundo como um todo, como é o caso que a gente vem discutindo aí ao longo desse trajeto, né? E aí, minha gente, tem outra questão que é importante ser dita, que é a importância da geopolítica. Por que existe geopolítica? Para que a geopolítica? A geopolítica ela é o quê? A junção da geografia, que faz o estudo aí das mais variadas formas possíveis do mundo político. Então, a geopolítica ela estuda desde acordos interestaduais, internacionais, como também o processo migratório, como acontecimentos climáticos, não só em um país específico, mas de modo geral, que acompanha aí o nível global. A geopolítica ela estuda qualquer objetivo que esteja envolvido em escala mundial, seja mesmo que aconteça aqui no Brasil, mas que tenha reflexos em outros países ou vice-versa. A geopolítica ela vem aí trazer a tradução de muitas coisas que acontecem ao mundo numa linguagem mais fácil e específica para o nosso entendimento, tá bom? Para hoje, a gente finaliza aqui o nosso resumão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, que ainda tenham aí no decorrer do conteúdo, vocês podem me procurar, né, porque esse é conteúdo de prova. Lembrando que a nossa avaliação ela vai ser na próxima videoconferência, que já temos uma data. Será dia 7, certo? Então, estudem. E para a atividade dessa semana, a gente vai fazer a atividade retomar da página 68 a 69. A mesma configuração. Respondem e me enviam, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.